Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Muito obrigado. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a partir do primeiro versículo. Aleluia. Deus fiel, aleluia, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a partir do primeiro versículo. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder, pela primeira vez, estar aqui nessa igreja, adorando a Deus juntamente com os irmãos. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, o pastor Arnaldo. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela confiança. Deus abençoe a vida dos obreiros, de toda a igreja, em nome de Jesus. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, eu quero, nessa oportunidade que nos foi entregue por Deus e pelo pastor Arnaldo, trazer uma palavra de Deus ao coração dos irmãos. Eu creio que Deus, Ele já se faz presente neste lugar. Aleluia. Glória. Eu creio que antes de nós chegarmos aqui, Jesus, Ele já estava presente nesta igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus, onde Ele está presente, meus irmãos, algo tem que acontecer. Aleluia, sim. Aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, a cura acontece. Aonde Jesus está, a bênção de Deus chega na nossa vida. Aleluia. E hoje não vai ser diferente. Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. E eu quero meditar na palavra de Deus com os irmãos, com base no seguinte tema: Zaqueu, um homem disposto a viver uma nova vida cristã.
Este era Zaqueu, um homem que estava disposto a experimentar uma mudança de vida. Um homem que estava cansado de viver a sua vida pecaminosa. Um homem que queria experimentar uma mudança radical no seu modo de vida. E esse dia chegou na vida de Zaqueu. Aleluia. Esse dia também chegou na minha e na sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. No dia em que nós tivemos um encontro pessoal com Cristo Jesus. Glória a Deus. A partir desse dia, nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E a partir de então, passamos a ser uma nova criatura, com os nossos nomes escritos no livro da vida, e aguardando Jesus voltar no arrebatamento da igreja para levar o seu povo para o céu. Glória a Deus. Zaqueu, meus irmãos, era um homem que estava disposto a experimentar essa mudança de vida. E durante, meus irmãos, a nossa análise bíblica que nós faremos do texto, nós iremos poder destacar a mudança de atitude de Zaqueu após ter tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Até o dia em que Zaqueu se encontrou com Jesus. Zaqueu, ele era uma pessoa, ele era um homem pecador, um homem que era escravo das práticas pecaminosas da sua época, do seu dia a dia. Até Zaqueu ter um encontro pessoal com Cristo Jesus, Zaqueu, ele não era um homem livre. Zaqueu, ele não era um homem liberto. Zaqueu, ele não era um homem que tinha paz no seu coração ou no seu interior. Não. Zaqueu era um homem escravo do pecado. Porém, igreja do Senhor Jesus Cristo, no dia em que Zaqueu teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, a sua vida, ela foi transformada para sempre. Aleluia. A vida de Zaqueu, igreja do Senhor, nunca mais foi a mesma após ele ter tido um encontro pessoal com Cristo Jesus. E talvez você, meu amigo, você, minha amiga, talvez você entrou aqui nessa noite na mesma situação em que Zaqueu. Mas eu quero lhe dizer que no dia em que você entregar a sua vida nas mãos de Jesus, você será uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. A sua vida nunca mais será a mesma, pois você será uma nova criatura. Você sentirá paz no seu coração. Você sentirá a verdadeira alegria que um homem pode sentir, a qual só pode ser encontrada na pessoa bendita de Cristo Jesus. Aleluia. Por isso você tem essa oportunidade nessa noite, de assim como Zaqueu, entregar a sua vida nas mãos de Jesus, para que você possa ser uma pessoa livre e liberta dos vícios do pecado deste mundo afora. Glória a Deus. E Zaqueu, meus irmãos, ele experimentou essa mudança de vida. Zaqueu, ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. E o meu objetivo nessa noite, igreja, é mostrar para os irmãos que quando nós aceitamos a Cristo, meus irmãos, não tem como nós deixarmos de experimentar essa transformação que ocorre na nossa vida. Antes de nós termos tido um encontro pessoal com Cristo Jesus, nós estávamos neste mundo afora. Nós andávamos como ovelhas desgarradas. Nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos neste mundo fazendo a vontade da carne. Mas no dia em que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, glória a Deus,
nós fomos transformados pelo poder do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. No dia em que aceitamos a Jesus, tivemos os nossos pecados perdoados, jogados no mar do esquecimento. Nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. E se Jesus voltar hoje, nós iremos ouvir o ressoar da trombeta e nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens, para estar com o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. E não tem alegria maior na vida do homem, não tem melhor prazer que o homem possa sentir de ter a alegria da sua salvação. Não tem coisa melhor, meus irmãos, do que nós termos a certeza que um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom, meus irmãos, nós podemos sentir a alegria da salvação. Um dia a igreja estará com o Senhor Jesus Cristo no céu. Glória a Deus. E você, meu amigo, você, minha amiga, você também pode fazer parte dessa igreja. Você também pode sentir a alegria da salvação invadir a sua alma. Mas você precisa, assim como Zaqueu, entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Aleluia. Assim como Zaqueu, você precisa ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Você precisa estar disposto a viver uma nova vida cristã. Porque todos aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Cristo Jesus podem viver uma nova vida cristã. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. O Evangelho é capaz, meus irmãos, de nos proporcionar essa experiência maravilhosa. A experiência de nós podermos viver uma nova vida. A nossa vida até o dia em que nós nos encontramos com Cristo Jesus era uma vida, mas a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós passamos a experimentar uma novidade de vida. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Zaqueu, meus irmãos, ele estava disposto a passar por essa experiência. Experiência essa que só pode ser vivida, só pode ser experimentada por aquele que entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a seja Jesus. louvado. E nessa noite você tem essa oportunidade, Obrigado, Deus. glória a Deus, de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E para nós, meus irmãos, entendermos essa mudança de vida que Zaqueu estava disposto a viver, nós precisamos entender que a palavra arrependimento, a qual era necessário Zaqueu passar, é uma palavra de origem grega, vem do grego metanoia, que significa mudança radical no modo de pensar e agir, acompanhado de uma profunda tristeza pelo erro cometido. Isso, igreja do Senhor, é o que significa arrependimento. Aleluia. Arrependimento, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, é diferente de remorso. O arrependimento é uma tristeza profunda que nós sentimos pelos erros e pelas falhas que nós cometemos. E era, meus irmãos, esse sentimento que Zaqueu estava sentindo na sua vida quando ele descobriu que Jesus estava para passar pela cidade de Jericó. E nós, igreja do Senhor, nós também sentimos esse sentimento no dia em que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Aleluia. No dia em que nós viemos à frente, dobramos os nossos joelhos, entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós nos arrependemos
de todos os pecados que nós cometemos neste mundo afora. Aleluia, Senhor. No dia em que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, nós sentimos uma profunda tristeza pelo erro e pelos pecados que nós cometíamos quando nós vivíamos numa vida de pecado por este mundo afora. Mas a partir desse dia, igreja do Senhor, nós podemos ter a certeza que todos os pecados que nós cometemos neste mundo foram perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, igreja do Senhor. Aleluia! De todos os nossos pecados e iniquidades. O seu pecado foi perdoado, meu irmão. O seu pecado foi perdoado, minha irmã. O seu pecado, ele foi apagado. O seu pecado, ele foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Glória a Deus. E por isso, igreja, nós somos perdoados pela graça e pela misericórdia de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas talvez você, meu amigo, você, minha amiga, que entrou aqui nessa noite, talvez você não se sinta uma pessoa perdoada. Talvez neste momento em que eu estou aqui falando a palavra de Deus para você, talvez você possa estar pensando: como eu sou pecador, como eu sou um homem falho, como eu sou uma mulher falha, quantos pecados eu já cometi nesse mundo afora. Ah não, o que eu fiz, pregador, é muito grave. Eu quero lhe dizer para você que para Jesus não há pecado que Ele não possa perdoar. Aleluia. Aleluia. Jesus, Ele pode lhe perdoar dos seus pecados. Não há nenhum pecado nesse mundo que o sangue de Jesus Cristo não possa perdoar. E Jesus pode lhe perdoar nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Mas só vai depender de você, meu amigo. Só vai depender de você, minha amiga, para você sair dessa igreja nessa noite com todos os seus pecados perdoados e com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Glória a Jesus. Só depende de você. Só depende de você para você experimentar essa novidade de vida que Zaqueu estava tão disposto a experimentar. Por isso, nessa noite, não perca a oportunidade que Deus lhe concede. Nessa noite, entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, pois Ele vai lhe perdoar dos seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. E a partir de então, você será uma nova criatura na presença de Deus. Glória a Jesus. A partir de então, meu amigo, você vai passar a sentir a alegria que essa igreja sente. A alegria da salvação. A alegria de um dia ter a certeza que nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E para nós, meus irmãos, meditarmos nessa história de Zaqueu, meus irmãos, é preciso nós fazermos a seguinte análise: quem nunca se arrependeu de um erro cometido? Nós que vivemos neste mundo, nós estamos sujeitos a cometermos erros, porque nós somos falhos, nós somos homens e mulheres limitadas. Por isso, nós somos falhos, passíveis de cometer erros. Porém, igreja, quem nunca cometeu um erro na vida? Quando Jesus estava diante dos líderes religiosos que queriam apedrejar aquela mulher adúltera, Jesus disse para eles: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E naquele momento, igreja, começou a sair um por um, dos mais velhos até os mais novos. Isso significa que todos nós temos erros, todos nós temos falhas. Porém, igreja, quem nunca se arrependeu?
Quando isso acontece, quando nós falhamos, quando nós falamos algo que não deveríamos ter falado, às vezes acontece. Ou quando nós fazemos algo que nós depois caímos em si, e nós vamos pensar, Senhor, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter agido dessa forma. Nós caímos em si porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Que nos guia, que nos orienta, que nos aconselha da forma correta como nós devemos viver. E quando isso acontece comigo e com você, meu irmão, qual é a nossa reação? O que nós fazemos? Geralmente, a nossa primeira reação é tentar reparar o dano que nós causamos. Nós queremos de alguma forma tentar reparar o erro que nós cometemos, a falha. Se nós fizermos algo que prejudicou o nosso irmão ou a nossa irmã, o nosso próximo, nós queremos de alguma maneira tentar corrigir o mais rápido possível. Nós tentamos reparar o erro que nós causamos. E isso, meus irmãos, tem tudo a ver com a mensagem, porque nós veremos que isso também aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ele cometeu um erro. Porém, Zaqueu, quando ele percebeu, igreja, que ele havia errado, que ele havia feito algo que não deveria fazer, Zaqueu, ele imediatamente se arrependeu do erro cometido. E ele, igreja do Senhor, Zaqueu, a Bíblia nos mostra que ele se colocou à disposição para restituir todo o mal que ele havia causado às pessoas e viver assim uma nova vida com Cristo Jesus. Aleluia. Zaqueu, igreja, quando ele viu que ele havia causado prejuízo à vida dos judeus, Zaqueu tentou consertar o seu erro, igreja, porque Zaqueu, ele foi um homem que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados que ele havia cometido. Ele verdadeiramente teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Por isso ele estava arrependido. A pessoa que aceita Cristo como único e suficiente Salvador, igreja do Senhor, é uma pessoa arrependida. É uma pessoa que, se fez algo para o seu irmão, para o seu próximo, trata de reparar, porque isso é o verdadeiro arrependimento. E foi esse arrependimento que Zaqueu sentiu na sua vida quando ele teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. E a Bíblia, igreja do Senhor, ela vai nos dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo de número 1, que Jesus, certa feita, ele entrou em uma cidade chamada de Jericó, que era uma cidade onde estava habitando Zaqueu. Jesus, ele precisava passar pela cidade de Jericó. E na cidade de Jericó, igreja do Senhor Jesus Cristo, havia um homem chamado Zaqueu, que é o homem que nós estamos analisando a sua história de vida. E Zaqueu, segundo o significado do seu nome, significa justo. Esse é o significado do nome de Zaqueu. Zaqueu significa justo. E Zaqueu, igreja do Senhor, tinha uma particularidade na sua vida. Lucas vai nos relatar que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e responsável por uma alfândega na cidade de Jericó. Zaqueu, igreja, como chefe dos publicanos, Zaqueu, ele era o responsável por gerenciar um grupo de judeus que cobravam impostos dos judeus para o governo romano. Os romanos, por sua vez, ao dominarem um território
uma cidade, os romanos cobravam altas taxas de impostos sobre o povo dominado. E os romanos, eles empregavam judeus para cobrar impostos dos judeus para o governo romano. Porém, Zaqueu, ele não era um simples cobrador de impostos, não, igreja. Zaqueu, ele era o gerente do grupo daqueles publicanos que cobravam impostos na cidade de Jericó. E na alfândega, meus irmãos, Zaqueu, o gerente dos publicanos, ele ficou sabendo certa feita que Jesus passaria pela cidade de Jericó onde ele trabalhava. Zaqueu, ele tomou conhecimento, meus irmãos, que Jesus iria passar por aquela cidade. E Zaqueu, quando ele tomou conhecimento dessa informação, Zaqueu, ele ficou curioso para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Zaqueu, igreja, sendo homem que ainda não havia visto Jesus, sendo homem que ainda não havia experimentado o novo nascimento, que ainda não havia tido um encontro pessoal com Cristo Jesus, Zaqueu, ele procurou conhecer o Senhor Jesus. Ele ficou admirado. Zaqueu, ele queria, meus irmãos, de qualquer forma, ver o Senhor Jesus Cristo, porque ele ouviu falar do seu nome. Talvez você, meu amigo, você, minha amiga, que entrou aqui nessa noite, talvez alguém falou de Jesus para você. Talvez você veio aqui neste propósito, no propósito de ver o Senhor Jesus Cristo, no propósito de ver o que o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer. Talvez você tenha ouvido falar que Jesus Cristo salva. Talvez você tenha ouvido falar que Jesus Cristo cura. Talvez você tenha ouvido falar que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. E talvez você veio aqui nessa noite para poder tirar essa prova. Mas eu quero lhe dizer para você que Jesus Cristo ainda salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja amada. Glória a Deus. E você nessa noite, você vai ter essa oportunidade de poder comprovar isso. Se você tiver fé, você pode sair daqui curado para a honra e para a glória do nome de Jesus. Só vai depender da sua fé. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. E se você veio aqui para comprovar isso, você vai poder crer, você vai poder comprovar que o Senhor Jesus Cristo ainda opera milagres no meio do seu povo. Glória a Deus, glória a Jesus, basta você crer. E Zaqueu, ele queria conhecer o Senhor Jesus Cristo. Porém, Zaqueu, igreja do Senhor, ele tinha uma problemática. Lucas vai dizer que Zaqueu, ele era o quê? Ele era um homem de pequena estatura. Zaqueu era um homem baixo, era um homem pequeno. E Zaqueu, igreja, ele sabia que ele não conseguiria ver o Senhor Jesus Cristo por causa da multidão. As pessoas estavam ali ao redor de Jesus, as multidões seguiam o Senhor Jesus. E Zaqueu sabia que ele não teria nenhuma chance de poder ver aquele que ele estava com tanta expectativa de poder conhecer. Então Zaqueu, igreja do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que ele vai decidir subir em cima de uma árvore que era chamada de sicômoro para ver o Senhor Jesus Cristo passar. Zaqueu, ele acreditava que de cima daquela árvore ele teria uma visão privilegiada do Senhor Jesus Cristo, e assim ele poderia conhecer aquele Jesus em que as pessoas falavam que operava milagres,
operava maravilhas e sinais no meio do seu povo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então Zaqueu, igreja do Senhor, ele vai fazer isso. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus estava passando pela cidade de Jericó, Jesus com a multidão ao seu redor, passando por aquela cidade, e agora imagine, meus irmãos e minhas irmãs, Zaqueu está em cima daquela árvore chamada sicômoro. Zaqueu está ali, olhando e vendo o Senhor Jesus Cristo passar. Talvez Zaqueu tenha pensado: é esse o Jesus em que as pessoas tanto falam? É esse Jesus que as pessoas falam que ressuscita os mortos? É esse Jesus que curou o cego Bartimeu? É esse Jesus que ressuscitou Lázaro? É esse Jesus que limpou os leprosos? É esse Jesus? Zaqueu naquele momento talvez tenha pensado isso do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, igreja do Senhor, Jesus sabia que Zaqueu estava em cima daquela árvore. E quando Jesus chega perto de Zaqueu, perto daquela localidade onde ele estava, Jesus pede para Zaqueu descer depressa, porque ele queria, igreja do Senhor, pousar na sua casa. Jesus queria visitar Zaqueu. Jesus queria poder estar na presença de Zaqueu. E Zaqueu, igreja do Senhor, quando ele ouve Jesus lhe dar aquela ordem para ele descer depressa, Zaqueu, ele obedece a ordem de Jesus. Zaqueu desce depressa e ele vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Zaqueu, naquele momento, igreja do Senhor, ele não pôde resistir ao chamado de Deus na sua vida, porque o chamado de Deus na nossa vida, ele é irresistível. Você que entrou aqui nessa noite, você não pode resistir a esse chamado. Jesus, ele está lhe chamando, porque Jesus, ele quer que você tenha um encontro pessoal com ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus, ele quer que você, assim como Zaqueu, desça depressa e vá ao seu encontro, entregue a sua vida nas mãos dele. Glória a Jesus. Glória a Deus. É isso que Jesus espera de você, que você tenha um encontro pessoal com ele. E aqui, igreja, nós podemos perceber nessa análise bíblica que Jesus, ele cria circunstâncias na nossa vida para que nós possamos ter um encontro pessoal com ele. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, ele decidiu passar pela cidade de Jericó. Jesus, meus irmãos, ele sabia que Zaqueu morava na cidade de Jericó, porque Jesus é onisciente e ele sabe de todas as coisas. Jesus, ele sabia que na cidade de Jericó havia alguém que precisava entregar a sua vida nas suas mãos. Jesus sabia que na cidade de Jericó, Zaqueu estava disposto a viver uma nova vida cristã. E Jesus, igreja, vai providenciar os meios, as circunstâncias necessárias para que esse encontro pudesse acontecer. Glória a Deus, amado. E com você nessa noite não é diferente, meu irmão. Jesus, ele providenciou esse encontro. Jesus, ele providenciou essa circunstância para que você estivesse aqui nessa noite e pudesse ouvir essa palavra. Glória a Jesus. Deus, aleluia. Jesus marcou um encontro com você. Glória a Jesus. Quantas coisas devem ter acontecido na sua vida nesse dia de hoje? Quantas coisas devem ter acontecido
para você não estar aqui ouvindo essa palavra. Mas Jesus, Ele lhe trouxe aqui. Jesus, Ele marcou esse encontro com você. Porque Jesus, Ele quer que você desça depressa e vá ao seu encontro, para ter um encontro pessoal com Ele. Glória a Deus. E você não pode resistir a esse chamado. Você não pode negar esse convite de Jesus. Porque é o melhor convite que nós podemos receber na nossa vida. Glória a Jesus. E essa igreja um dia aceitou esse convite. Glória a Deus. Essa igreja um dia teve esse encontro com Cristo Jesus. Graças a Deus. E hoje chegou essa oportunidade na sua vida. Glória a Deus. Hoje chegou a sua chance, a sua oportunidade de ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Glória a Deus. E no dia que isso acontecer, meu amigo, a sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Jesus. Porque não foi mais a mesma na vida de Zaqueu. A vida de Zaqueu foi transformada no dia em que ele aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Continuando, meus irmãos. E quando os judeus souberam que Jesus queria pousar na casa de Zaqueu, ou seja, quando os judeus souberam que Jesus queria visitar Zaqueu na sua casa, a Bíblia vai dizer que eles começaram a murmurar. E por que, igreja? Por que os judeus pensaram isso de Zaqueu? Um homem que agora era uma nova criatura. Zaqueu agora, igreja, não era mais como um homem que vivia nessa vida de pecado. Não, agora Zaqueu é um crente em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Agora Zaqueu é uma pessoa salva, uma pessoa liberta. Mas os judeus começaram a murmurar. E eles começaram a fazer isso, igreja, porque os cobradores de impostos eram tidos como traidores e odiados pelos judeus. Os judeus, eles viam os cobradores de impostos, os publicanos, como traidores, porque eles cobravam impostos dos judeus para o governo romano. E isso, igreja, era algo inaceitável. Isso era algo que os judeus não aceitavam em hipótese nenhuma. Ver um judeu, um patriota, um irmão cobrando impostos para um governo romano, um governo gentil, um governo ímpio. E os judeus não suportavam isso, igreja. Os judeus, quando viram que Zaqueu agora seria visitado pelo Senhor Jesus Cristo, os judeus começaram a murmurar. Porém, Jesus, igreja, ele sempre andava na contramão da maioria. Jesus, ele fazia uso do paradoxo. Nós estudamos isso no curso de teologia do IBAD, ali no Cocaia, acerca do paradoxo. Jesus, ele fazia o contrário. As pessoas não comiam com publicanos e pecadores, porque os consideravam impuros, mas Jesus ia lá e comia com publicanos e pecadores. Se as pessoas não conversavam com esses tipos de pessoa, Jesus ia lá e evangelizava e levava a mensagem do evangelho. Jesus, ele veio para os doentes, igreja do Senhor. Jesus, ele veio para os necessitados, para aqueles que precisam de salvação. Jesus veio para mim e para você nessa noite. Glória a Deus. E não foi diferente com Zaqueu. Na cabeça dos judeus, Jesus não poderia se relacionar com esses tipos de pessoa. Os judeus, igreja do Senhor, eram religiosos, eram legalistas, eram pessoas que estavam mais preocupadas em seguir a lei de Moisés do que experimentar a graça do Evangelho. Os judeus eram aqueles tipos de crente
a qual entende que nós não podemos, igreja do Senhor, nos relacionar com pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Eram aqueles religiosos, igreja, que acreditavam que a salvação era somente para eles. Mas não, irmãos, Jesus ele veio para os perdidos. Jesus ele veio para os doentes. Nós precisamos levar a mensagem do Evangelho de Jesus até os confins da terra. A Bíblia vai nos dizer que nós não podemos fazer acepção de pessoas. A salvação não é somente para os judeus, mas para todo aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que tira o pecado deste mundo. Glória a Deus. Mas os judeus tinham essa dificuldade, igreja. Os judeus não aceitavam isso. Porém, após ter tido um encontro pessoal com Cristo Jesus, Zaqueu demonstrou ser um homem arrependido dos seus pecados. Zaqueu, meus irmãos, Zaqueu, ele não sentiu remorso, porque o remorso, igreja do Senhor, é diferente do arrependimento. Remorso, igreja, é um sentimento que o ser humano sente sobre algo, sobre um erro cometido, a qual após de alguns instantes, ou algumas horas, ou alguns dias, ele volta a fazer novamente. Mas o arrependimento é diferente, igreja. O arrependimento, como eu disse para os irmãos no começo da mensagem, é uma mudança radical no modo de vida. O arrependimento é a tentativa de reparar o dano causado. É tentar corrigir o erro que nós cometemos. O arrependimento, irmãos, nos faz sentirmos uma tristeza profunda pelo pecado que nós cometemos. É uma tristeza na alma, no fundo do nosso coração. Isso é arrependimento. É sentir vergonha do pecado. É sentir vergonha do que nós fazemos. E é a iniciativa de nunca mais proceder da forma como nós procedíamos no mundo. Isso é o verdadeiro arrependimento que nós sentimos no dia em que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Aleluia! Aleluia! Zaqueu, igreja, ele sentiu esse tipo de arrependimento que eu e você sentiu. Zaqueu estava arrependido. Zaqueu sentia vergonha do que ele fez. Zaqueu, ele estava profundamente triste por ele ter causado danos, prejuízos a tantas pessoas. Os publicanos, igreja, eles eram conhecidos como pessoas que desviavam dinheiro, conhecidos por fazer o chamado caixa 2. O que é o caixa 2? O caixa 2 é quando uma pessoa precisa declarar um valor e ela recebe aquele valor, mas ela informa um outro valor que não é aquele que deveria ser declarado. Por exemplo, é você receber R$10 e você só declarar R$5 e os outros R$5 ser desviado. Isso é conhecido como caixa 2. E os publicanos faziam isso. Eles recebiam ordem dos romanos para cobrar um valor de impostos dos judeus. E eles cobravam um valor a mais daquilo que era solicitado pelos romanos. E o que eles faziam com o restante do dinheiro? Eles colocavam no bolso. Desviavam dinheiro. E Zaqueu, igreja, ele era um homem rico. E se Zaqueu ele era um homem rico, ele conseguiu a sua riqueza, não foi através do seu trabalho de uma maneira honesta, não, igreja. Zaqueu ficou rico por causa dos impostos que ele desviava dos judeus. Zaqueu, ele conseguiu conquistar uma riqueza muito grande por causa disso. Quantas pessoas, trabalhadores, que eram lesados por Zaqueu? Quantos
Quantos trabalhadores tiveram que trabalhar o dia inteiro, o mês inteiro, e tiveram que tirar do leite, do pão das crianças, para dar dinheiro para Zaqueu, porque se não desse, meus irmãos, poderia sofrer represálias, poderia sofrer prejuízos. E Zaqueu, igreja, quando ele se lembra disso que ele havia feito, Zaqueu, ele sente um arrependimento profundo na sua alma. Zaqueu, ele para e pensa: eu não acredito que um dia eu fui capaz de fazer isso. Zaqueu, quando ele começa a se lembrar, igreja, das pessoas que ele lesou, das pessoas em que ele roubou, isso é um roubo, isso é um crime. Zaqueu, ele sente vergonha do seu pecado. Ele estava profundamente arrependido, meus irmãos. E agora Zaqueu, ele tenta, agora que ele aceitou Jesus, Zaqueu, ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Jesus transformou a vida daquele homem, fez dele uma nova criatura. E agora Zaqueu, ele tenta reparar o seu erro. Eu tenho que tentar, de alguma forma, reparar o erro cometido. E Zaqueu vai dizer para Jesus: se alguém tem um defraudado, restituo quadruplicado. Zaqueu vai dizer: olha, eu preciso restituir quadruplicado se eu tenho defraudado alguém. E ele ainda decidiu doar uma parte da sua riqueza para os mais pobres. Era como se Zaqueu estivesse dizendo: ó Senhor, eu vou pegar uma parte do que eu tenho, eu vou doar para os mais pobres, para os irmãos que precisam. Se eu causei um mal, se eu trouxe prejuízo, Senhor, eu não vou restituir o prejuízo que eu causei, não, eu vou restituir quadruplicado. Se eu tomei 100 reais de alguém, eu não vou devolver 100 reais, eu vou devolver 400 reais. Porque Zaqueu agora, igreja, ele é uma nova criatura nas mãos de Jesus. Aleluia. Zaqueu, ele aceitou Jesus como Salvador. Zaqueu agora, ele está arrependido. Zaqueu agora, ele está disposto a viver uma nova vida cristã. Zaqueu, ele não se conforma mais em ser como ele era antes. Não. Zaqueu agora estava disposto a ser uma nova criatura, a ser uma pessoa diferente. E aqui nós aprendemos, igreja, que o Evangelho de Cristo, ele é capaz de transformar a vida do homem pecador e fazer dele uma nova criatura. Só o Evangelho, igreja, é capaz de fazer isso. Quem éramos nós, meus irmãos, antes de nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Jesus? Quem era você, meu irmão? Quem era você, minha irmã? Antes de você ter tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Pare e pense como era a sua vida antes de você ter se entregado nas mãos de Jesus. Aleluia. Quantos males nós causamos neste mundo, igreja? Quanto trabalho nós demos para a sociedade, meus irmãos? Aleluia. Quantas pessoas nós roubamos? Quantas pessoas nós causamos prejuízo, igreja? Talvez você esteja se lembrando, mas um dia você entregou a sua vida nas mãos de Jesus. Aleluia. Os seus pecados foram perdoados. Glória. Glória a Deus. Agora você é uma nova criatura. Agora você está arrependido. Agora você não volta a fazer aquilo que você fez no passado. Porque você está disposto a viver uma nova vida cristã. E o Evangelho, igreja, ele é capaz de transformar a vida do homem. O Evangelho é capaz de nos fazer uma nova criatura. E ser cristão, igreja, é ser diferente. Aleluia. Ser cristão é ser diferente deste mundo. Nós não podemos ser igual a este mundo aí afora. Nós não podemos ser influenciados por este mundo.
mas nós temos que influenciar o mundo com a mensagem do Evangelho. Aleluia. Nós temos que ser diferentes, igreja do Senhor. Se alguém roubava, agora não rouba mais. Se alguém pecava, agora não peca mais. Evangelho é mudança de vida, é mudança de caráter. O Evangelho muda a vida do homem. Não é venha para a igreja e permaneça como está, não. Venha como está, mas aqui Jesus ele vai transformar a sua vida. Aqui Jesus ele vai transformá-lo e fazer uma nova criatura. Glória a Deus, glória a Jesus, porque o Evangelho transforma a vida do homem. Glória a Deus. Para concluir a mensagem, irmãos, que já encerrou o tempo, nós podemos, com esse encontro de Cristo com Zaqueu, nós podemos extrair algumas lições para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada cristã. E se você puder guardar essas lições que nós podemos extrair da história de Zaqueu, desse encontro de Zaqueu, com certeza você vai poder experimentar uma novidade de vida. A primeira lição que nós aprendemos do encontro de Cristo com Zaqueu é que não há ninguém que Jesus não possa salvar. Não existe ninguém nesse mundo que Jesus não possa salvar, irmãos. Zaqueu, quando ele era visto pela sociedade, as pessoas diziam: esse daí não tem jeito. Esse daí está perdido, não tem a mínima condição desse homem ser salvo. As pessoas pensavam isso de Zaqueu. Não, Zaqueu? Quer dizer que Zaqueu agora é cristão? Não, não é possível. Não pode ser ele. Mas não há ninguém que Jesus não possa salvar, meu irmão. Eu creio, meu Deus. Quem era eu e você, meu irmão? É verdade. Às vezes as pessoas pensavam isso de mim e de você. Ah, não. Aquele irmão, ah, não. Agora ele é crente. Agora ele é um cristão. Agora ele está indo para a igreja. Não é possível. É possível sim. Porque para Jesus você tem valor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há ninguém que Jesus não possa salvar. Talvez você está pensando: eu não tenho mais jeito. Não, eu não tenho mais jeito. Eu já matei tantas pessoas, já roubei tanto, já trafiquei tanto. Jesus não quer saber do seu pecado, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Jesus não está preocupado com a sua vida pecaminosa, não. Jesus, ele quer te salvar. Glória a Deus. Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer fazer de você uma nova criatura, mas você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Glória a Deus. Não há ninguém que Jesus não possa salvar, igreja. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda, que Jesus está disposto para receber quem deseja ser salvo. Zaqueu, ele queria ver Jesus, ele queria. Zaqueu, ele ficou curioso, ele queria saber quem era esse Jesus que expulsava os demônios, que ressuscitava os mortos. A notícia corria, irmãos, corria. Glória a Deus. E Zaqueu falou: eu quero ver esse homem, eu quero ver esse negócio mesmo. Eu preciso ver Jesus, para me ver se tudo isso que falam dele é verdade mesmo. E quando ele chega, ele sente a presença do Espírito Santo. Aonde Jesus estava, o poder de Deus era manifesto. E Zaqueu, ele não consegue resistir ao chamado do Evangelho de Cristo para a vida dele. Ele estava disposto a ser salvo. E Jesus, igreja, ele está à disposição para salvar aqueles que querem receber. Glória a Deus. Jesus, ele está disposto para lhe salvar. Jesus, ele está disposto. Hoje, Jesus, ele quer perdoá-lo dos seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. E só vai depender exclusivamente
exclusivamente de você. A escolha é sua. Você tem essa oportunidade dessa Glória a noite. Deus. Glória a Jesus. A terceira lição, igreja, é que nós temos que nos esforçar para ver Jesus. Zaqueu, quando ele soube que Jesus passaria pela cidade de Jericó, ele não mediu esforços para ter com Jesus. Zaqueu, ele não colocou culpa em alguém, não. Zaqueu não criou obstáculos. Zaqueu não olhou para a distância. Zaqueu não olhou para os obstáculos. Zaqueu não quis saber se estava chovendo. Zaqueu não ficou colocando desculpa para não ir para ter um encontro com Jesus, porque Zaqueu queria ver o Senhor Jesus. Aleluia. Hoje em dia, igreja, lamentavelmente, nós temos colocado tantos empecilhos para vir para a casa do Senhor. Tantos obstáculos. Pastor, eu não posso ir para a igreja porque está chovendo. Eu não posso ir para a igreja por isso, por aquilo. E é isso, é tanta desculpa. E o irmão mal sabe que Jesus está aqui disposto a abençoar a vida. Quando você, meu irmão, coloca dificuldade para ter com Jesus, você perde a sua bênção. Você perde a oportunidade de ser abençoado por Cristo Jesus. Você não pode fazer isso. Zaqueu não fez isso. Zaqueu, ele superou todos os obstáculos. Todas as dificuldades ele passou por cima. Ele não olhou para os desafios, mas ele olhou somente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus. Temos que nos esforçar, igreja. Essa é a terceira lição. Quarta lição, nós temos que obedecer ao chamado de Jesus na nossa vida. Jesus nessa noite, Ele está lhe chamando. Jesus nessa noite, Ele marcou esse encontro com você. Você poderia nesse momento estar na sua casa. Você poderia nesse momento estar com a sua família. Você poderia nesse momento estar neste mundo afora. Mas Jesus marcou esse encontro com você. Se Jesus marcou esse encontro com você, é porque Ele tem algo especial a realizar na sua vida. Jesus tem algo especial com você. E é hoje, é nessa noite, que Jesus tem algo a realizar na sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Temos que obedecer o chamado. E Jesus, Ele lhe chama. Jesus nessa noite, Ele lhe chama para ter um encontro pessoal com Ele. Glória a Deus. E será que você está disposto a obedecer esse chamado, meu irmão? Será que você está disposto a obedecer esse chamado na sua vida? Glória a Jesus. A quinta lição: devemos permitir que Jesus entre na nossa casa. Ou seja, devemos permitir que Jesus entre na minha e na sua vida. Jesus, Ele quer fazer morada no mais íntimo do nosso interior. Jesus, Ele quer entrar lá na sua casa, aonde estão acontecendo os problemas. Jesus quer entrar lá. Aonde estão acontecendo as dificuldades lá na empresa, Jesus quer entrar lá. Jesus, Ele quer entrar na sua vida, mas você precisa permitir que Jesus entre na sua vida. Você precisa dar lugar para Jesus. Glória a Deus, para que o milagre ocorra na sua vida. E por último, igreja, precisamos abandonar a vida de pecado. O Evangelho gera essa mudança de vida. O Evangelho, ele é capaz de transformar a vida do homem. E precisamos abandonar completamente o nosso histórico pecaminoso a partir do momento em que tivermos um encontro pessoal com Cristo Jesus. Pois aqui ele estava disposto a fazer isso. Conclusão, igreja: que possamos viver uma nova vida cristã, transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que possamos viver uma nova vida cristã, igreja. Jesus, Ele espera isso de mim e de você.
Você que teve essa oportunidade nessa noite, não deixe essa oportunidade passar. Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Jesus, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Jesus, Ele quer transformar o mais íntimo do seu interior. Mas você precisa ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Glória a Deus.